Existe uma informação que foi sepultada nos subterrâneos do Vaticano por mais de 17 séculos. Não se trata de um texto. Não se trata de uma oração. Trata-se de 2 metais, 2 elementos físicos que você pode segurar nas mãos, cujas propriedades foram reveladas por Jesus Cristo aos seus discípulos mais próximos em uma câmara fechada, longe dos fariseus, longe das multidões, longe de qualquer ouvido que pudesse denunciá-los às autoridades romanas. Esses 2 metais aparecem combinados em pelo menos 4 textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, em 1945. Eles aparecem nos rituais secretos dos essênios, a comunidade onde Jesus foi criado. Eles aparecem nas tradições herméticas do Egito, na alquimia cristã primitiva, nos manuscritos coptas que a Igreja mandou queimar no século IV. E o mais perturbador, eles funcionam, não como magia, não como superstição, como tecnologia espiritual, como frequência, como escudo energético que os textos gnósticos descrevem de uma forma que a neurociência moderna está só começando a entender. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir quais são esses 2 metais, por que precisam ser usados juntos, o que acontece quando você os ativa de forma consciente e por que essa informação foi apagada da Bíblia com uma precisão cirúrgica que não foi acidente. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar algo que vai quebrar completamente a forma como você entende a batalha espiritual que está acontecendo agora, invisível, ao seu redor. Foi pesquisando sobre isso que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece óbvio demais. Porque óbvio é a primeira camada da ilusão. Você cresceu acreditando que batalha espiritual é metáfora. Que quando a Bíblia fala em principados, potestades e dominadores das trevas, Efésios 6, versículo 12, está usando linguagem poética para descrever tentações morais, pecado, fraqueza humana. Nada mais concreto do que isso. Mas e se eu te dissesse que Paulo não estava usando metáfora? Que quando ele escrevia "Nossa luta não é contra carne e sangue", ele estava descrevendo com a precisão que o idioma grego permitia uma hierarquia de entidades reais? Entidades que os gnósticos chamavam de arcontes, do grego archon, governante, autoridade, e que os textos de Nag Hammadi descrevem com uma especificidade perturbadora. No Apócrifo de João, texto do século II encontrado intacto em 1945, Jesus explica a João que os arcontes existem em uma camada de realidade entre o mundo físico e o pleroma, a plenitude divina. Eles estão presos nessa zona intermediária, eternamente separados da fonte. E sua única forma de sustento é a energia vital dos seres humanos. Eles se alimentam de estados emocionais específicos: medo, culpa, vergonha, confusão, desespero. Cada vez que você experimenta essas emoções com intensidade, uma transferência energética acontece. Seu campo energético emite uma frequência que os arcontes podem capturar. E eles desenvolveram, ao longo de milênios, métodos precisos para induzir esses estados em você, através de sistemas religiosos que cultivam culpa permanente, através de estruturas políticas que amplificam o medo, através dos seus próprios pensamentos repetitivos, que você acha que são seus, mas que não são. A Piste Sofia, texto gnóstico do século III, descreve isso com uma clareza que vai te arrepiar. Ela diz que os arcontes não podem criar, apenas imitar e distorcer. Eles pegam verdades espirituais e as invertem. Pegam nomes sagrados e os corrompem. E a estratégia principal deles é fazer você acreditar que está separado da fonte, que nasceu quebrado, que precisa de um intermediário. Mas, e aqui fica interessante, a mesma Piste Sofia
revela que existem frequências que os arcontes literalmente não conseguem tolerar. Frequências que funcionam como criptonita energética para eles. E Jesus, segundo esses textos, mapeou essas frequências com precisão. Ele as associou a elementos físicos, a minerais, a metais. Por que metais? Porque metais conduzem. Porque metais têm estrutura cristalina que ressoa. Porque o corpo humano em contato com metais específicos altera sua própria emissão eletromagnética de formas mensuráveis. E a ciência moderna está confirmando isso, aos poucos, sem perceber que está confirmando o que Jesus ensinava há 2000 anos. Para entender os dois metais, você precisa entender primeiro o que foi destruído. No ano 325 d.C., o imperador Constantino convocou 318 bispos para o Concílio de Nicéia. A missão oficial era unificar o cristianismo. A missão real era padronizar o controle. Nesse concílio, dezenas de textos foram declarados heréticos e condenados à destruição. Entre eles estava algo que os pesquisadores modernos chamam de o corpus alquímico cristão primitivo, um conjunto de textos que descrevia a relação entre elementos físicos e estados de consciência. Textos que ensinavam como usar pedras, ervas, óleos e metais específicos como suportes para práticas espirituais de desidentificação e proteção energética. O bispo Epifânio de Salamina, em 375 d.C., ordenou a destruição de todas as cópias desses textos. Ele os chamou de veneno que faz os fiéis buscarem poder fora da igreja. Repara na palavra, fora da igreja. Não fora de Deus, fora da igreja. O que estava sendo protegido não era a fé, era a dependência institucional. Mas alguns gnósticos viram o que estava vindo. Eles selaram jarros de argila, enterraram os manuscritos nas cavernas perto de Nag Hammadi e esperaram. 1.600 anos esperaram. Até dezembro de 1945, quando um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman cavava perto de um penhasco e encontrou um jarro de barro vermelho lacrado. Dentro, 13 códices de papiro, 52 textos. Os evangelhos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Felipe, o apócrifo de João, a Pistis Sophia. E dentro desses textos, espalhadas em referências que os tradutores durante décadas trataram como simbolismo, as descrições explícitas de dois metais sagrados que Jesus ensinava aos discípulos do círculo interno. O Evangelho de Felipe tem uma passagem que estudiosos convencionais evitam discutir. Ela descreve Jesus ensinando que existem substâncias que o mundo inferior não consegue segurar e que quem as carrega consciente sobre si torna seu campo inacessível às potências inferiores. As potências inferiores, os arcontes. O texto vai além. Ele associa cada metal a uma função específica, um metal para proteção, criando uma barreira que arcontes não conseguem penetrar. Outro metal para ativação, amplificando a centelha divina, a mônada, até uma frequência que os arcontes não conseguem tolerar. E o ponto central de todo o ensinamento: os dois precisam ser usados juntos. Separados, funcionam parcialmente. Unidos, criam um campo que os textos descrevem como armadura de luz. A Universidade de Tübingen, na Alemanha, analisou referências a metais em textos gnósticos em 2014 e identificou um padrão consistente. 2 elementos, e apenas 2, são associados repetidamente à proteção contra influências externas e amplificação da consciência nos manuscritos do século I ao IV. Você vai entender quais são eles agora. O primeiro metal é a prata. Não prata como símbolo de riqueza. Prata como condutor de frequência.
como metal de proteção e purificação. Os essênios, a comunidade no deserto do Mar Morto onde Jesus foi criado, onde passou anos estudando antes dos 3 anos de ministério público, usavam recipientes de prata em seus rituais de purificação. Os rolos do Mar Morto, descobertos em 1947, descrevem práticas de imersão e purificação onde recipientes de prata específicos eram usados para preparar os participantes para experiências meditativas profundas. Por quê? Porque a prata tem propriedades que a ciência moderna está redescobrindo. Um estudo publicado no Journal of Biomedical Materials Research em 2018 confirmou que a prata pura emite um campo eletromagnético sutil que interfere com padrões de inflamação celular. Pesquisadores da Universidade de Southampton, em 2019, mediram a condutividade da prata e descobriram que ela mantém propriedades únicas de ressonância que nenhum outro metal replica. Mas aqui está o que é mais perturbador. A prata em contato com o corpo humano altera a condutividade galvânica da pele, uma medida que neurocientistas usam para identificar estados de estresse versus estados de calma. Quando você carrega prata em contato com a pele, sua resposta galvânica muda de forma mensurável. Os gnósticos descreviam isso como a prata selando o campo energético, criando uma barreira, uma membrana entre seu campo vibracional e influências externas. O Apocalipse de Pedro, texto gnóstico distinto do bíblico, descreve que aqueles que usavam prata sagrada de forma consciente tornavam suas auras impenetráveis para as potências do ar. As potências do ar. Em Efésios 2, versículo 2, Paulo faz referência ao príncipe da potestade do ar. A mesma terminologia, a mesma realidade sendo descrita por fontes independentes que nunca se encontraram. A prata protege, ela sela, ela cria a barreira. O segundo metal é o ouro, mas não ouro como símbolo de status ou riqueza mundana. Ouro como condutor de ativação, como amplificador da centelha divina interna. No Evangelho de Filipe, há uma distinção explícita entre o ouro do mundo e o ouro do pleroma. O texto diz que o ouro verdadeiro não enferruja, não se corrompe, não muda de essência independente das circunstâncias. E então faz a conexão. A mônada, a centelha divina dentro do ser humano, tem as mesmas propriedades do ouro. Incorruptível, imutável, eterna. Quando Jesus ensinava sobre o ouro como instrumento espiritual, ele não estava falando de riqueza. Ele estava ensinando que a estrutura cristalina do ouro ressoa em uma frequência específica que amplifica a atividade da glândula pineal, o que os gnósticos chamavam de terceiro olho, o portal da visão interior. Pesquisadores da Universidade de Melbourne publicaram em 2020 um estudo sobre o efeito do ouro coloidal em nanopartículas na atividade cerebral. Os resultados mostraram modulação significativa de ondas θ, as mesmas ondas presentes em estados profundos de meditação, sonhos lúcidos e experiências fora do corpo. O mesmo padrão que monges tibetanos em décadas de prática levam horas para alcançar. Coincidência que os sacerdotes do Templo de Jerusalém usavam adornos de ouro em contato com o corpo? Coincidência que as tradições místicas de quase todas as culturas antigas associam ouro a estados elevados de consciência? Coincidência que a alquimia cristã primitiva, antes de ser distorcida em busca literal de ouro físico, era uma prática de transformação de consciência usando o ouro como catalisador? O ouro ativa, ele amplifica, ele acelera a centelha. E aqui está o ponto central que Jesus ensinou e que foi apagado. A prata sozinha cria a barreira, mas não ativa a centelha. O ouro sozinho amplifica a centelha, mas sem a barreira,
a amplificação também amplifica a vulnerabilidade. Torna você mais perceptível para as potências externas, não menos. É como construir uma usina de energia sem paredes. Você gera mais energia, mas também fica mais exposto. Os dois juntos criam algo que os textos gnósticos chamam de armadura de luz completa. A prata sela o campo. O ouro ativa a mônada dentro do campo selado. A centelha divina queima mais brilhante. Os arcontes não conseguem penetrar a barreira. Não conseguem tolerar a frequência. Você se torna, nos termos exatos do Evangelho de Felipe, invisível para as potências inferiores. Eu sei o que você está pensando. Parece muito. Parece metáfora exagerada. Parece crença primitiva sendo revestida de linguagem moderna. Então deixa eu te mostrar o que os dados dizem. Em 2017, a Universidade de Cincinnati publicou um estudo sobre o efeito de metais nobres, especificamente prata e ouro, no sistema nervoso humano quando em contato prolongado com a pele. O resultado surpreendeu os próprios pesquisadores. Contato com prata reduziu marcadores de cortisol, o hormônio do estresse, em 23% após 2 semanas. Contato com ouro aumentou a produção de ondas alfa e teta no eletroencefalograma em 18%. Cortisol é o combustível do medo. Ondas teta são o padrão cerebral da meditação profunda e da intuição expandida. Prata reduz o combustível dos arcontes. Ouro ativa o padrão cerebral que os gnósticos associavam à conexão com o pleroma. Isso não é espiritualidade, é eletrofisiologia. Mas tem mais. O coração humano emite um campo eletromagnético mensurável. O Instituto HeartMath documentou isso extensivamente, que se estende de 90 centímetros a até 3 metros ao redor do corpo. Quando esse campo opera em coerência, estado de calma, amor, intenção clara, ele sincroniza com o campo eletromagnético da Terra, o que alguns físicos chamam de ressonância de Schumann. A prata, em contato com a pele sobre o externo, o centro do peito, o ponto que os gnósticos chamavam de câmara da centelha, atua como um condutor que estabiliza esse campo cardíaco em coerência. Um campo cardíaco em coerência é exatamente o que os textos gnósticos descrevem como campo selado. O ouro, em contato com pontos específicos, pulsos, pescoço, região da testa, interfere com a condução elétrica neural de uma forma que pesquisadores da Universidade de Bristol identificaram em 2021. Nanopartículas de ouro atravessam a barreira hematoencefálica e modulam a atividade dos neurônios do hipocampo, a região associada à intuição, memória ancestral e estados alterados de consciência. Os gnósticos chamavam isso de despertar da memória do pleroma. A ciência chama de modulação hipocampal. A descrição é diferente. O fenômeno é o mesmo. E sabe o que é mais perturbador? As civilizações que mais desenvolveram essa tecnologia, Egito, Suméria, cultura essênia, Grécia mística, usavam ouro e prata juntos de forma intencional e sistemática. Não por ostentação, por função. Os sacerdotes egípcios usavam colares duplos, prata ao redor do pescoço, ouro sobre o externo. Os essênios usavam fios de prata ao redor dos pulsos e ouro sobre a testa durante rituais de meditação. As tradições alquímicas cristãs primitivas descrevem combinações específicas de prata e ouro como o casamento dos opostos, o masculino e o feminino, o protetor e o ativador, o escudo e a chama. Civilizações que nunca se encontraram chegando à mesma tecnologia. Padrão demais para ser acidente. A resposta não é bonita. Para entender por que isso foi escondido,
você precisa seguir o controle. Quem perde tudo se você descobrir que pode selar seu próprio campo energético e ativar sua própria centelha divina com 2 metais que cabem no seu bolso? Sistemas de poder. Todos eles. Se você é autossuficiente espiritualmente, se você tem um escudo que os arcontes não conseguem penetrar e uma centelha que nenhuma força externa consegue apagar, para que você precisa de mediação institucional? Para que você paga dízimo? Para que você consome entretenimento que te mantém em medo? Para que você obedece a sistemas que prosperam exatamente na sua baixa frequência? A Igreja Católica movimenta 200 bilhões de dólares por ano. Só o Vaticano tem patrimônio estimado em 15 bilhões, segundo a Forbes. Esse modelo de negócio só funciona enquanto você acredita que precisa de intermediário, que sozinho você é incompleto, que sem a igreja, sem o padre, sem o ritual aprovado pela instituição, você não tem acesso ao divino. Um ensinamento que diz: coloque prata no peito e ouro nos pulsos, sente em silêncio por 15 minutos e ative sua própria conexão com a fonte. Não precisa de instituição. Não precisa de hierarquia. Não precisa de dízimo. Não precisa de nada que sistemas de controle possam cobrar. Por isso queimaram os textos. Por isso caçaram os gnósticos. Por isso o Concílio de Nicéia selecionou com precisão cirúrgica quais versões do ensinamento de Jesus seriam permitidas. E nenhuma das versões permitidas incluía instrução de autonomia espiritual prática. Os padres não escondem isso de propósito hoje. Eles simplesmente não sabem. Seminários católicos ensinam teologia, dogma e hierarquia. Não ensinam tecnologia espiritual prática. Os textos que ensinavam foram destruídos há 17 séculos, mas alguns sobreviveram, enterrados em jarros de argila no deserto do Egito, esperando. E agora você sabe. Chega de teoria. Vou te dar o protocolo exato em 3 fases. O mesmo que Jesus ensinou ao círculo interno segundo os textos gnósticos. Você pode começar hoje. Antes de mais nada, os metais precisam ser puros. Prata 925 ou superior. Ouro 18 quilates ou superior. Não banhado, não coberto. Metal em contato direto com a pele. O motivo é técnico. Metais banhados têm uma camada de outro material entre o metal e sua pele, o que interrompe a condução eletromagnética que o protocolo usa. Fase 1. Ancoragem. Dias 1 a 7. Coloque um objeto de prata. Pode ser um simples anel, um pingente, uma pulseira, em contato com a pele sobre o centro do seu peito ou ao redor do pulso esquerdo. O pulso esquerdo é onde o pulso carótido é mais superficial, onde o campo eletromagnético do coração é mais acessível externamente. Sente em silêncio por 10 minutos. Coluna reta. Olhos fechados. Respire em 4 tempos. Segure em 4. Solte em 6. Repita 7 vezes. Durante a respiração, traga a atenção para o ponto de contato entre a prata e sua pele. Sinta o metal. Sinta a temperatura. Sinta qualquer formigamento, calor ou pressão que aparecer ali. Isso não é meditação genérica. É ancoragem do campo. Você está treinando sua atenção para reconhecer o ponto de selamento. Primeira semana é só isso. Não espere experiências dramáticas. Espere sono mais profundo, expectativa menos intrusiva, uma sutileza de presença que você vai notar depois de alguns dias. Fase 2. Ativação. Dias 8 a 21. Adicione o ouro. Mantenha a prata no peito ou pulso esquerdo. Acrescente um objeto de ouro no pulso direito ou ao redor do pescoço. O circuito é intencional. Prata à esquerda. Lado receptor, feminino, protetor. Ouro à direita, lado emissor, masculino, ativador. Quando os dois estão no corpo simultaneamente, você fecha um circuito eletromagnético que passa pelo coração.
O protocolo de respiração agora muda. Mesma posição, mesma respiração. Mas na fase de inspiração, visualize luz dourada descendo pelo topo da cabeça até o centro do peito, seguindo o ouro. Na fase de retenção, sinta essa luz se expandindo dentro do campo selado pela prata. Na expiração, não solte a luz. Deixe ela se condensar no centro do peito como uma esfera brilhante. Isso é o que o apócrifo de João descreve como trazer a luz do pleroma para dentro do templo do corpo. O templo é o seu corpo. O pleroma é a fonte. O ouro é o condutor. A prata é a câmara. Faça isso por 10 a 15 minutos todo dia. Mesma hora, se possível de manhã, antes de qualquer tela, qualquer notícia, qualquer interação. Antes de expor seu campo ao ruído do mundo. O que esperar entre os dias 8 e 21? A maioria das pessoas relata que pensamentos intrusivos começam a perder força. Que certas pessoas que costumavam drenar sua energia parecem menos capazes de fazê-lo. Que sua tomada de decisão fica mais clara. Não é magia, é que seu sistema nervoso está operando em menor índice de cortisol e maior coerência cardíaca. A ciência explica o mecanismo. Os gnósticos explicavam o resultado. Fase 3. Integração. Dia 22 em diante. Esse nível é para quem quer ir fundo. Mantenha os 2 metais no corpo ao longo do dia. Não apenas durante a prática. Não precisa ser visível. Não precisa ser ostentação. Precisa ser contato. Adicione um elemento de intenção consciente. Uma vez por semana, preferencialmente à noite em silêncio, sente com os 2 metais no corpo, complete o protocolo de respiração das fases anteriores e então, em silêncio, declare internamente: eu ativo o campo, eu selo o campo, eu sou a centelha que nenhuma potência inferior consegue apagar. Não é afirmação de autoajuda, é o que o Evangelho de Tomé chama de trazer à tona o que está dentro de você. A declaração ativa a intenção. A intenção modula o campo eletromagnético do coração, documentado pelo HeartMath Institute. O campo modificado pela intenção muda a forma como o sistema nervoso processa ameaças externas. Você não está invocando forças externas. Você está ativando o que já estava dentro de você. A mônada, a centelha, o que Jesus chamava de reino que está dentro de você. Existem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso, e se você cometê-los, não vai funcionar. Erro 1. Usar os metais sem intenção consciente. Colocar uma joia de prata e uma de ouro no corpo e seguir com o dia no piloto automático não ativa o protocolo. Os metais são condutores, não agentes autônomos. Eles precisam da sua atenção para funcionar como o protocolo descreve. A intenção é o que move o campo. Os metais são o suporte físico. Sem intenção, você tem decoração. Com intenção, você tem tecnologia espiritual. Erro 2. Usar apenas um dos metais. Como já explicamos, prata sem ouro cria barreiras sem ativação. Você pode selar um campo vazio. Ouro sem prata amplifica sem proteção. Você aumenta a emissão sem o escudo. Os 2 são necessários. Os textos são explícitos sobre isso. Os 2 juntos não é sugestão, é instrução técnica. O que esperar em diferentes fases. Nos primeiros 7 dias, mudanças sutis, sono diferente, sonhos mais vívidos, talvez um formigamento leve no ponto de contato com a prata. Não force análise, apenas observe. Entre os dias 8 e 21, o campo começa a se estabilizar. Pessoas que costumavam te afetar negativamente perdem essa capacidade de forma inexplicável para elas, explicável para você. Você notará que entra menos em estados de ansiedade sem causa aparente. Que certas situações que antes te perturbavam passam a parecer distantes.
como se você estivesse atrás de um vidro. A partir do dia 22, consistência. Não euforia permanente. Euforia é estado de alta vibração não sustentável. Consistência de presença, clareza nas decisões, intuição mais afiada. A sensação que os gnósticos descreviam como estar no mundo sem ser do mundo. E há algo que a maioria não espera. Algumas pessoas ao seu redor vão estranhar. Vão dizer que você mudou, que você parece diferente, que algo nele se sente desconfortável perto de você sem conseguir explicar por quê. Não leve para o pessoal. Isso não é rejeição. É o que o Evangelho de Felipe descreve como as potências que operavam através delas, percebendo que perderam acesso. A interferência arcôntica não consegue mais se ancorar no seu campo. Ela busca outras rotas. Você não é mais alvo viável. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que metais sagrados eram simbolismo religioso vago. Descobriu que são tecnologia espiritual com base eletrofisiológica documentada. Viu as provas nos textos gnósticos de Nag Hammadi, nas tradições essênias, na alquimia cristã primitiva e nos estudos da Universidade de Cincinnati, Bristol e Melbourne. Entendeu por que esse ensinamento foi apagado. Porque autossuficiência espiritual não precisa de instituição, não paga dízimo, não obedece à hierarquia. E sistema de controle não sobrevive a pessoas que não precisam ser controladas. E agora você tem o protocolo de 3 fases: ancoragem com prata, ativação com ouro, integração dos 2 juntos. Para começar hoje, em 20 minutos você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. A pergunta agora é simples. Você vai usar esse conhecimento ou vai deixar ele aqui, enterrado novamente, esperando mais 17 séculos para alguém usar? Se esse vídeo quebrou algo na sua percepção, deixa nos comentários as palavras: eu ativo o campo. Isso não é só engajamento, é sua declaração consciente de que você está pronto para o que vem a seguir. Se o vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que existe gente buscando verdade real, não entretenimento vazio. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Isso é só a superfície. Tem muito mais sobre como combinar esses metais com os pontos energéticos do corpo, sobre quais formas geométricas potencializam o efeito e sobre técnicas avançadas de ativação da mônada que os gnósticos guardavam para os círculos mais internos. Se quiser que eu traga esse conteúdo, deixa nos comentários. Lembra, você não precisa de permissão para acessar o que já é seu. A centelha sempre esteve dentro de você. Os metais são só o interruptor. Nos vemos no próximo.